Queridos irmãos e amigos, como já tenho dito, não sou pastor, não sou apóstolo, sou apenas um servo de Deus, que Deus me chamou para essa obra, não só a mim, mas todos nós, milhares de amados irmãos e amigos, para levar a mensagem de Jesus Cristo que transforma vidas. Por isso eu peço aos queridos irmãos e amigos que deixem aí seu like, deixando seu comentário, o YouTube e o Facebook vai interessar a divulgar a nossa mensagem, e o nosso objetivo é somente levar a mensagem de Jesus Cristo a esse mundo que está caminhando na escuridão do pecado. Por isso eu peço aos irmãos que, por gentileza, não esqueça, que muitos esquecem de deixar o like, e é muito importante para que o nosso trabalho, a nossa pregação apenas da palavra de Deus, nada mais do que isso, não somos nada, estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Eu agradeço aos queridos irmãos e amigos, que Deus continue abençoando grandiosamente as suas vidas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está na carta do apóstolo Judas, irmão de Tiago. Não é Judas Iscariote. Judas, irmão de Tiago. E aí ele começa dizendo assim, que naquela época já havia muitas heresias, falsos profetas que introduziam na igreja de Cristo doutrinas que não condiziam com as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Então ele escreve aqui aos irmãos queridos: Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em desilusão a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez sabe isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ora, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus tirou o povo do Egito com mãos poderosas, usando Moisés e Arão, seu irmão, para conduzir aquele povo à presença de Deus. Mas aquele povo, que era para entrar na terra prometida durante 40 dias, levou 40 anos perambulando pelo deserto, e morreram todos, aliás, quase todos, porque poucos entraram na terra prometida, aqueles que honraram o nome do Eterno e do Senhor Jesus Cristo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, reservou na escuridão em prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Os anjos que rebelaram contra Deus, eles foram expulsos dos céus e estão reservados na escuridão eterna, aguardando o dia do juízo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação, como aqueles, e ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Essas cidades, elas ficaram como exemplo para nós, que elas eram cidades promíscuas, idólatras, feitiçarias e tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, eles ali faziam. Deus avisou.
Mas eles não obedeceram, por isso veio fogo dos céus e destruiu todas elas. Foram destruídas e se tornaram em cinza. E ficaram para exemplo nosso, porque assim vai ser o dia da volta gloriosa de Jesus para aqueles que negaram a sua graça, o sacrifício, o presente que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, sendo sacrificado na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida dos nossos pecados. Mas aí eu vou para o versículo 10 agora. Estes, porém, diz mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ora, estes, porém, diz mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, eles se corrompem. Ai deles, dizendo a palavra, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na tradição de Coré. Que fez Caim? Matou o seu irmão pela inveja, porque Deus recebeu a oferta de Abel. Abel realmente ofereceu aquilo que Deus agradou, que era para que Caim também oferecesse. Mas ele, com inveja de seu irmão, matou o seu irmão, por isso ele foi banido da terra e sofreu as consequências. Balaão, para ganhar benefícios dos amalequitas, entregou o povo de Deus para a prostituição e a idolatria, adorando Deus de barro, de pedra, de gesso, de barro, de prata, de ouro. Balaão, então, também sofreu as consequências pela sua desobediência. Coré, esse tramou um complô contra Moisés, porque Moisés era profeta e sacerdote. E Deus escolheu Arão, seu irmão, e seus 2 filhos. Arão era o sumo sacerdote e seus filhos sacerdotes. E então Coré queria também entrar no templo e oferecer sacrifícios que não eram agradáveis a Deus. Por isso a palavra de Deus diz que a terra abriu a sua boca, engoliu todos eles e fechou novamente. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desagarradas. É a comparação que Deus, a palavra de Deus está fazendo para eles. Ondas impetuosas do mar, que espuma as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Os que negam a graça maravilhosa de Deus, o sacrifício, o sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele, sendo Deus, deixou o seu trono, despiu de toda a majestade e glória para se tornar homem e viver no meio do seu povo, e ali ele ser pregado naquela cruz, dar a sua própria vida de espontânea, livre vontade para salvar a mim e a você, miseráveis pecadores. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi crucificado, morto e sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Hoje ele está sentado
no santuário celestial ao lado do Pai e voltará a segunda vez para buscar aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador e vive de acordo com a sua palavra. Por isso, Judas, ele escreve sobre os falsos profetas que vêm até vocês com seus chaveiros ungidos, com seus lenços ungidos, com seus copos com águas e com muitas outras coisas, amuletos, oferecendo a vocês um evangelho de prosperidade, dizendo que vocês vão ter grandes apartamentos, vão ter empresas, vão ser ricos, mas a palavra de Deus é o contrário. Ela diz que no mundo teremos aflições, mas que temos bom ânimo, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele morreu no meu e no seu lugar, mas ressuscitou e hoje ele está no santuário celestial e virá com santos anjos dos céus buscar a sua amada igreja. Queridos amigos e irmãos, continuando aqui a palavra, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Jesus vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele, contra Jesus Cristo, contra o Eterno, contra o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Por causa do interesse. Eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm para devorar a pele das ovelhas. Por isso Jesus diz: cuidado com eles. Mas vós, amados, agora para aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, o apóstolo escreve: mas vós, amados, lembrai das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizias que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências, os seus erros, as suas falsas doutrinas. Estes são os que causam divisões divisões sensuais e que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Mas vós, amado, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vou repetir esse versículo maravilhoso. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, usando de sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia, com temor, odiando até a túnica manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos
guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Jesus Cristo nos apresentará irrepreensível diante da sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Queridos amigos e irmãos, essa é uma grande lição para nossas vidas. Eu gostaria de falar àqueles que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Se você, amigo, se você, senhor, senhora, você, jovem, está me ouvindo nesta hora. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, estou falando para aqueles que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele te chama hoje para que você entregue a sua vida a Ele e se prepara para a vida eterna. Não sabemos o dia nem a hora que Ele vem dos céus com todos os anjos nos buscar. Precisamos estar atentos para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Jesus Cristo deu a vida por mim e por você, miseráveis pecadores. Jesus nos limpou com seu precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida que sem nenhum criado poderia pagar, a não ser o próprio Deus com a sua justiça. Se você que me ouve nessa hora, que ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje Ele quer que você esteja também entrando pela Nova Jerusalém Celestial e terá também a vida eterna. Em Apocalipse 21, 27 está escrito, capítulo 21, versículo 27. Na Nova Jerusalém Celestial que Deus preparou para todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, nela não entra nada que comete abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E hoje Jesus quer escrever também seu nome no livro da vida. Aqueles que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas terminando aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, palavra do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Essas vestes não é uma camisa branca, mas é a justiça de Deus. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele vai confessar os nossos nomes diante do Pai eterno, do soberano eterno e dos seus anjos, dos santos anjos em redor do seu trono. Amigo, entrega a sua vida a Cristo. Você que ouve essa palavra, Jesus quer que você também entre na Nova Jerusalém e viva a vida eterna. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 20, versículo 22, versículo 14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Esses entrarão na Nova Jerusalém Celestial e participará da árvore da vida. E eu pergunto a você hoje que ainda não entregou sua vida a Cristo. Você quer entrar na Nova Jerusalém Celestial, preparada para os salvos, os que têm Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem de acordo com a sua palavra? Então aceita Cristo hoje mesmo. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. Não sabemos a hora e nem o dia que Ele vem dos céus. E todo olho
o verá. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mas todos serão salvos? Não. Mas os que reconhecem Ele como Senhor e Salvador, reconhecem o seu sacrifício, que só Ele poderia pagar o alto preço na cruz, por mim e por você, miseráveis pecadores. Que Deus lhe abençoe grandiosamente, você que toma essa decisão de reconhecer o Cristo como seu Senhor e Salvador e aguarda esse tão glorioso dia. A Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo louvor, agora e para todo sempre. Amém. Pegar aqui minha cadeirinha, vou sentar aqui para despedir dos nossos queridos irmãos e amigos. Eu vou descer aqui um pouquinho para poder despedir dos nossos queridos amigos, pedindo que não esqueça aí de deixar o seu like, deixar aí o seu comentário, se gostou do texto bíblico. Eu apenas sou um servo de Deus, não sou apóstolo, nem sou pastor, mas Deus me chamou para essa obra. Há 40 anos atrás, eu ainda era um jovem e hoje estou aqui já carequinha, cabelos brancos, mas firme na palavra de Deus e aguardando o dia que o Senhor vai me chamar. Não só eu, mas todos nós vamos receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a palavra dele. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e nos prepare para esse tão glorioso dia. Se morrermos antes, seremos ressuscitados com um corpo incorruptível, imortal. É isso que a Bíblia diz ali em Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Vocês podem examinar a palavra de Deus, tem que pegar a Bíblia e estudar a palavra de Deus, examinar. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, falando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos quando Ele vier, os que crerem nele, os que entregaram sua vida a Ele, vai estar vivo, vai ter muitas pessoas aqui ainda vivos, e esses também vão ser, nós vamos ser os que morreram, vai ser ressuscitados, transformados e glorificados para entrar na nova Jerusalém celestial. Estuda a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, falando da ressurreição de Cristo e daqueles que foram redimidos e lavados pelo seu sangue na cruz do Calvário. E tem muitos outros textos, mas esses dois textos já nos mostram claramente que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem aqui vivos e que crerem em Cristo serão transformados e subiremos junto a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Mas pega a palavra de Deus, pega uma caneta, pega um lápis, marca os textos, estuda as Escrituras. Não vai na conversa de muitos que estão por aí. Não estou aqui para julgar ninguém. Não, quem sou eu? O juiz é de Deus, é do Eterno. Ele é o justo juiz. Mas muitos estão aí usando a palavra de Deus para enganarem as pessoas. Mas
O nosso objetivo aqui é pregar a verdade, aquilo que está no texto bíblico, e somente isto. Que Deus nos abençoe e nos prepare para esse tão glorioso dia.